Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, abramos as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu o médico Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11 a seguir. Tema desta mensagem: o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, e eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão para com ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse-lhe: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a sua fama por toda aquela Judeia e por toda a circunvizinha, por toda aquela terra. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, do teu Filho amado, eu rogo, Senhor, ao Senhor agora, que me dê sabedoria, meu Deus, para pregar a sua palavra, me dê entendimento, que o Senhor venha trazer do alto do céu as manifestações sobrenaturais da sua palavra ao coração da sua igreja. Abençoa este ouvinte, meu Pai, que está ouvindo esta palavra agora, porque eu tenho a certeza que o efeito da sua palavra é grande, é poderoso e causará, meu Deus, um efeito sobrenatural, milagroso na vida do meu irmão, da minha irmã que está, meu Pai, nos ouvindo agora. Meus queridos e amados irmãos, em muitas passagens bíblicas nós podemos ver que foram as pessoas que foram até Jesus em busca do seu milagre, como nós vemos no caso da mulher cananeia que saíra daquela região em prol da sua filha que estava em casa morrendo, sendo ali sofrendo de uma maneira terrível por causa de Satanás. Aquela mulher saiu em busca do milagre pela sua filha, e ela saiu clamando por Jesus. Nós vimos o caso de Jairo, o principal da sinagoga, que foi em busca de Jesus pela cura da sua filha. Vemos também o caso do oficial do rei, que saiu de Cafarnaum e foi até Caná da Galileia em busca do milagre em favor do seu filho, em favor daquele que estava doente, e assim outros. Algumas se humilharam, outras clamavam com grande voz, desesperadamente pelo nome de Jesus. Outras pessoas romperam fronteiras para se aproximar dele. Mas nesta passagem nós vemos algo em comum. Nós vemos aqui o próprio Jesus tomando a iniciativa para agir na vida de uma pobre viúva. Nesta hora, neste momento, não é diferente também na tua vida. Jesus está tomando a iniciativa e operando na sua vida, operando na tua família, operando na tua casa. Deixa Deus agir na sua vida neste momento. Meus amados irmãos, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ela não clamou, ela não se humilhou, ela nem tocou nele, porém ela estava chorando pela morte do seu filho. Neste episódio nós podemos compreender o quanto Jesus nos ama, o quanto ele se preocupa conosco e tem o prazer, aleluia, de nos abençoar. Ele não tem prazer no nosso sofrimento e muito menos na nossa dor. Eu quero falar aqui de 5 atitudes que Jesus tomou em relação ao sofrimento daquela mulher. Nós bem sabemos que Jesus estava vindo ali pela tarde, e ali Jesus, próximo daquela cidade, Jesus entra em contraste com aquela multidão que estava vindo consolando aquela mulher. Meus irmãos, a primeira atitude que Jesus tomou, Jesus olhou para aquela mulher. Muitas das vezes nós achamos que Jesus não está nos vendo, que Jesus não se importa conosco, mas em meio àquela multidão que acompanhava aquela mulher que trazia aquele esquife, Jesus a procurou com o seu olhar.
A atenção do mestre estava voltada para ela. Ele nos vê e ele nos conhece e jamais vai nos desamparar. A Bíblia nos revela no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo de número 15: pode uma mãe ainda que amamenta se esquecer do seu filho, do seu ventre, porém mesmo que esta mãe se esqueça do seu filho, eu todavia não se esquecerei de ti. O Senhor não se esquecerá de ti, meu irmão. O Senhor tocará na tua vida e fará um grande milagre. A segunda atitude que Jesus tomou em relação ao sofrimento daquela mulher: Jesus se moveu de íntima compaixão. Jesus compreende a dor daquela mulher. Jesus se compadeceu dela. Quando Jesus olha para nós, ele se compadece e sente a nossa dor. Ele não foi frio, ele não foi calculista, ele não é desleixado quanto aos seus servos que acreditam na sua palavra. Ele nos ama, ele nos conhece, e as nossas tristezas e a nossa dor é a dor dele, é o sofrimento dele. A Bíblia nos revela aos Hebreus capítulo 4, versículo 15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ou seja, Jesus, ele se compadece de nós porque ele passou muito mais por nós. Irmãos, a terceira atitude que Jesus tomou em relação ao sofrimento daquela mulher: Jesus direcionou uma palavra a ela, disse: não chore. Ele sempre tem uma palavra, ele jamais vai nos deixar de falar conosco. Ele sempre terá uma palavra para nos fortalecer. As nossas lutas podem ser difíceis, as muralhas podem ser grandes, mas o Senhor sempre fala conosco, nos encorajando para vencer as adversidades que surgem no nosso caminho. A Bíblia nos revela em Provérbios 16:1: ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta vem da boca de Deus. A última palavra é a palavra de Deus. O resultado final vem da parte de Deus. Pode a medicina ter te desenganado, mas Jesus tem uma palavra final a teu respeito. A quarta condição que Jesus tomou em relação ao sofrimento daquela mulher foi que Jesus se aproximou dela. Vemos claramente que a iniciativa foi de Jesus. Tudo o que ele quer é se aproximar de nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E estar ao nosso lado é poder nos ajudar, é agir em nós. Deixa ele se aproximar de você, deixa ele enxugar as suas lágrimas, deixa ele ficar ao seu lado e te consolar, pois a Bíblia diz em Lucas 24:15: e o mesmo Jesus se aproximou deles e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados. Os discípulos do caminho de Emaús, Jesus se aproxima deles e eles não percebem que era Jesus. Talvez nesta noite Jesus está querendo se aproximar de você e você não está percebendo, seus olhos estão fechados, mas Jesus está aí do seu lado. Irmãos, a quinta iniciativa que Jesus tomou em relação ao sofrimento daquela mulher: Jesus tocou o esquife. O grande problema daquela mulher era justamente aquele esquife que agora levava o seu filho para o túmulo. Ali estava sendo sepultado a sua família, a sua companhia, a sua alegria. Ali estava, irmãos, o futuro daquela mulher. Nós podemos perceber que as mulheres naquele tempo não tinham salário, não podiam trabalhar, não tinham sustento. Porém, o seu marido havia falecido e o seu filho era a garantia de sustento daquela mulher. O que seria dela agora vendo o seu filho em cima de um esquife? Pois nós sabemos, meus irmãos, que ali, quando estava acontecendo o funeral, ninguém poderia tocar no morto, ainda mais um hebreu, ainda mais um judeu. Jesus agora para e toca naquele esquife. Coisa diferente, eu começo a perceber as murmurações que havia no coração daquele povo. Como pode um judeu tocar em um morto? Mas Jesus demonstra ali que ele é o Senhor da vida, o Senhor da morte. Nós vemos ali que a morte encontrou-se com Jesus e Jesus, irmãos, operou um grande milagre. Aonde Jesus chega, aonde Jesus toca, o milagre acontece. A Bíblia diz em Marcos 7:33 que Jesus tocou no ouvido do surdo e mudo e disse: Efatá, e ali os seus ouvidos se abriram e todo o povo glorificou e exaltou o nome do Senhor. Nós podemos perceber que Jesus tocou na sogra de Pedro e na
mesma hora aquela enfermidade desapareceu para a glória do Deus vivo. Podemos perceber também que Jesus tocou na filha de Jairo e a menina que estava morta, ela passou a viver e todos zombavam, riam-se de Jesus, mas o nome do Senhor fora glorificado naquele lugar. Meu irmão, conclusão desta mensagem: em qual área da sua vida que Jesus precisa tocar, não impeça a Ele de tocar aonde é preciso na sua vida. Entrega a sua vida agora a Ele, somente confia no seu poder, pois essa situação que você está enfrentando não é para a sua morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Podemos perceber que todo aquele povo começou a glorificar a Deus. Irmão, Jesus é maravilhoso, Jesus ele é tremendo, Jesus é o especialista em milagre. Ele transformou aquele funeral em festa. Só Jesus pode fazer este milagre. Deixa Deus fazer este milagre na tua vida. Este funeral espiritual, este funeral financeiro, esse funeral, Jesus quer transformar em festa nesta hora. Receba agora esta palavra em teu coração. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, abramos as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu o médico Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11 a seguir. Tema desta mensagem: o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, e eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão para com ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse-lhe: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a sua fama por toda aquela Judeia e por toda a circunvizinha, por toda aquela terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, do teu Filho amado, eu rogo, Senhor, ao Senhor agora, que me dê sabedoria, meu Deus, para pregar a sua palavra, me dê entendimento, que o Senhor venha trazer do alto do céu as manifestações sobrenaturais da sua palavra ao coração da sua igreja. Abençoa este ouvinte, meu Pai, que está ouvindo esta palavra agora, porque eu tenho a certeza que o efeito da sua palavra é grande, é poderoso e causará, meu Deus, um efeito sobrenatural, milagroso na vida do meu irmão, da minha irmã que está, meu Pai, nos ouvindo agora. Meus queridos e amados irmãos, em muitas passagens bíblicas nós podemos ver que foram as pessoas que foram até Jesus em busca do seu milagre, como nós vemos no caso da mulher cananeia que saíra daquela região em prol da sua filha que estava em casa morrendo, sendo ali sofrendo de uma maneira terrível por causa de Satanás. Aquela mulher saiu em busca do milagre pela sua filha e ela saiu clamando por Jesus. Nós vimos o caso de Jairo, o principal da sinagoga, que foi em busca de Jesus pela cura da sua filha. Vemos também o caso do oficial do rei que saiu de Cafarnaum e foi até Caná da Galileia em busca do milagre em favor do seu filho, em favor daquele que estava doente, e assim outros. Algumas se humilharam, outras clamavam com grande voz, desesperadamente pelo nome de Jesus. Outras pessoas romperam fronteiras para se aproximar dele. Mas nesta passagem nós vemos algo em comum. Nós vemos aqui
o próprio Jesus tomando a iniciativa para agir na vida de uma pobre viúva. Nesta hora, neste momento, não é diferente também na tua vida. Jesus está tomando a iniciativa e operando na sua vida, operando na tua família, operando na tua casa. Deixa Deus agir na sua vida neste momento. Meus amados irmãos, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ela não clamou, ela não se humilhou, ela nem tocou nele, porém ela estava chorando pela morte do seu filho. Neste episódio nós podemos compreender o quanto Jesus nos ama, o quanto ele se preocupa conosco e tem o prazer, aleluia, de nos abençoar. Ele não tem prazer no nosso sofrimento e muito menos na nossa dor. Eu quero falar aqui de 5 atitudes que Jesus tomou em relação ao sofrimento daquela mulher. Nós bem sabemos que Jesus estava vindo ali pela tarde e ali Jesus, próximo daquela cidade, Jesus entra em contraste com aquela multidão que estava vindo consolando aquela mulher. Meus irmãos, a primeira atitude que Jesus tomou, Jesus olhou para aquela mulher. Muitas das vezes nós achamos que Jesus não está nos vendo, que Jesus não se importa conosco, mas em meio àquela multidão que acompanhava aquela mulher, que trazia aquele esquife, Jesus a procurou com o seu olhar. A atenção do mestre estava voltada para ela. Ele nos vê e ele nos conhece e jamais vai nos desamparar. A Bíblia nos revela no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo de número 15: pode uma mãe ainda que amamenta se esquecer do seu filho, do seu ventre, porém mesmo que esta mãe se esqueça do seu filho, eu todavia não se esquecerei de ti. O Senhor não se esquecerá de ti, meu irmão. O Senhor tocará na tua vida e fará um grande milagre. A segunda atitude que Jesus tomou em relação ao sofrimento daquela mulher, Jesus se moveu de íntima compaixão. Jesus compreende a dor daquela mulher. Jesus se compadeceu dela. Quando Jesus olha para nós, ele se compadece e sente a nossa dor. Ele não foi frio, ele não foi calculista, ele não é desleixado quanto aos seus servos que acreditam na sua palavra. Ele nos ama, ele nos conhece, e as nossas tristezas e a nossa dor é a dor dele, é o sofrimento dele. A Bíblia nos revela aos Hebreus capítulo 4, versículo 15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ou seja, Jesus, ele se compadece de nós porque ele passou muito mais por nós. Irmãos, a terceira atitude que Jesus tomou em relação ao sofrimento daquela mulher, Jesus direcionou uma palavra a ela, disse: não chore. Ele sempre tem uma palavra, ele jamais vai nos deixar de falar conosco. Ele sempre terá uma palavra para nos fortalecer. As nossas lutas podem ser difíceis, as muralhas podem ser grandes, mas o Senhor sempre fala conosco, nos encorajando para vencer as adversidades que surgem no nosso caminho. A Bíblia nos revela em Provérbios 16:1: ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta vem da boca de Deus. A última palavra é a palavra de Deus. O resultado final vem da parte de Deus. Pode a medicina ter te desenganado, mas Jesus tem uma palavra final a teu respeito. A quarta condição que Jesus tomou em relação ao sofrimento daquela mulher foi que Jesus se aproximou dela. Vemos claramente que a iniciativa foi de Jesus. Tudo o que ele quer é se aproximar de nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E estar ao nosso lado é poder nos ajudar, é agir em nós. Deixa ele se aproximar de você. Deixa ele enxugar as suas lágrimas, deixa ele ficar ao seu lado e te consolar, pois a Bíblia diz em Lucas 24:15: e o mesmo Jesus se aproximou deles e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados. Os discípulos do caminho de Emaús, Jesus se aproxima deles e eles não percebem que era Jesus. Talvez nesta noite Jesus está querendo se aproximar de você e você não está percebendo, seus olhos estão fechados, mas Jesus está aí do seu lado.
Irmãos, a quinta iniciativa que Jesus tomou em relação ao sofrimento daquela mulher, Jesus tocou o esquife. O grande problema daquela mulher era justamente aquele esquife que agora levava o seu filho para o túmulo. Ali estava sendo sepultado a sua família, a sua companhia, a sua alegria. Ali estava, irmãos, o futuro daquela mulher. Nós podemos perceber que as mulheres naquele tempo não tinham salário, não podiam trabalhar, não tinham sustento. Porém, o seu marido havia falecido e o seu filho era a garantia de sustento daquela mulher. O que seria dela agora vendo o seu filho em cima de um esquife? Pois nós sabemos, meus irmãos, que ali, quando estava acontecendo o funeral, ninguém poderia tocar no morto, ainda mais um hebreu, ainda mais um judeu. Jesus agora para e toca naquele esquife, coisa diferente. Eu começo a perceber as murmurações que havia no coração daquele povo. Como pode um judeu tocar em um morto? Mas Jesus demonstra ali que ele é o Senhor da vida, o Senhor da morte. Nós vemos ali que a morte encontrou-se com Jesus e Jesus, irmãos, operou um grande milagre. Aonde Jesus chega, aonde Jesus toca, o milagre acontece. A Bíblia diz em Marcos 7,33 que Jesus tocou no ouvido do surdo e mudo e disse Efatá, e ali os seus ouvidos se abriram e todo o povo glorificou e exaltou o nome do Senhor. Nós podemos perceber que Jesus tocou na sogra de Pedro e na mesma hora aquela enfermidade desapareceu para a glória do Deus vivo. Podemos perceber também que Jesus tocou na filha de Jairo e a menina que estava morta, ela passou a viver e todos zombavam, riam-se de Jesus, mas o nome do Senhor fora glorificado naquele lugar. Meu irmão, conclusão desta mensagem: em qual área da sua vida que Jesus precisa tocar, não impeça a Ele de tocar. Aonde é preciso na sua vida, entrega a sua vida agora a Ele. Somente confia no seu poder, pois essa situação que você está enfrentando não é para a sua morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Podemos perceber que todo aquele povo começou a glorificar a Deus. Irmão, Jesus é maravilhoso, Jesus, ele é tremendo, Jesus é o especialista em milagre. Ele transformou aquele funeral em festa. Só Jesus pode fazer este milagre. Deixa Deus fazer este milagre na tua vida. Este funeral espiritual, este funeral financeiro, esse funeral, Jesus quer transformar em festa nesta hora. Receba agora esta palavra em teu coração. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, abramos as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu o médico Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11 a seguir. Tema desta mensagem: o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, e eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão para com ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse-lhe: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a sua fama por toda aquela Judeia e por toda a circunvizinha, por toda aquela terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, do teu Filho amado, eu rogo, Senhor, ao Senhor agora, que me dê sabedoria, meu Deus, para pregar a sua palavra, me dê entendimento, que o Senhor venha trazer do alto do céu as manifestações sobrenaturais da sua palavra ao coração da sua igreja. Abençoa este ouvinte, meu Pai, que está ouvindo esta palavra agora, porque eu tenho a certeza que o efeito da sua palavra é grande, é poderoso e causará, meu Deus, um efeito
sobrenatural, milagroso na vida do meu irmão, da minha irmã que está, meu Pai, nos ouvindo agora. Meus queridos e amados irmãos, em muitas passagens bíblicas, nós podemos ver que foram as pessoas que foram até Jesus em busca do seu milagre, como nós vemos no caso da mulher cananeia que saíra daquela região em prol da sua filha que estava em casa morrendo, sendo ali sofrendo de uma maneira terrível por causa de Satanás. Aquela mulher saiu em busca do milagre pela sua filha e ela saiu clamando por Jesus. Nós vimos o caso de Jairo, o principal da sinagoga, que foi em busca de Jesus pela cura da sua filha. Vemos também o caso do oficial do rei que saiu de Cafarnaum e foi até Caná da Galileia em busca do milagre em favor do seu filho, em favor daquele que estava doente, e assim outros. Algumas se humilharam, outras clamavam com grande voz, desesperadamente pelo nome de Jesus. Outras pessoas romperam fronteiras para se aproximar dele. Mas nesta passagem nós vemos algo em comum. Nós vemos aqui o próprio Jesus tomando a iniciativa para agir na vida de uma pobre viúva. Nesta hora, neste momento, não é diferente também na tua vida. Jesus está tomando a iniciativa e operando na sua vida, operando na tua família, operando na tua casa. Deixa Deus agir na sua vida neste momento. Meus amados irmãos, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ela não clamou, ela não se humilhou, ela nem tocou nele, porém ela estava chorando pela morte do seu filho. Neste episódio nós podemos compreender o quanto Jesus nos ama, o quanto ele se preocupa conosco e tem o prazer, aleluia, de nos abençoar. Ele não tem prazer no nosso sofrimento e muito menos na nossa dor. Eu quero falar aqui de 5 atitudes que Jesus tomou em relação ao sofrimento daquela mulher. Nós bem sabemos que Jesus estava vindo ali pela tarde e ali Jesus, próximo daquela cidade, Jesus entra em contraste com aquela multidão que estava vindo consolando aquela mulher. Meus irmãos, a primeira atitude que Jesus tomou, Jesus olhou para aquela mulher. Muitas das vezes nós achamos que Jesus não está nos vendo, que Jesus não se importa conosco, mas em meio àquela multidão que acompanhava aquela mulher que trazia aquele esquife, Jesus a procurou com o seu olhar. A atenção do mestre estava voltada para ela. Ele nos vê e ele nos conhece e jamais vai nos desamparar. A Bíblia nos revela no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo de número 15: pode uma mãe ainda que amamenta se esquecer do seu filho, do seu ventre, porém mesmo que esta mãe se esqueça do seu filho, eu todavia não se esquecerei de ti. O Senhor não se esquecerá de ti, meu irmão. O Senhor tocará na tua vida e fará um grande milagre. A segunda atitude que Jesus tomou em relação ao sofrimento daquela mulher, Jesus se moveu de íntima compaixão. Jesus compreende a dor daquela mulher. Jesus se compadeceu dela. Quando Jesus olha para nós, ele se compadece e sente a nossa dor. Ele não foi frio, ele não foi calculista, ele não é desleixado quanto aos seus servos que acreditam na sua palavra. Ele nos ama, ele nos conhece, e as nossas tristezas e a nossa dor é a dor dele, é o sofrimento dele. A Bíblia nos revela aos Hebreus capítulo 4, versículo 15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ou seja, Jesus, ele se compadece de nós porque ele passou muito mais por nós. Irmãos, a terceira atitude que Jesus tomou em relação ao sofrimento daquela mulher, Jesus direcionou uma palavra a ela, disse: não chore. Ele sempre tem uma palavra, ele jamais vai nos deixar de falar conosco. Ele sempre terá uma palavra para nos fortalecer. As nossas lutas podem ser difíceis, as muralhas podem ser grandes, mas o Senhor sempre fala conosco, nos encorajando para vencer as adversidades que surgem no nosso caminho. A Bíblia nos revela em Provérbios 16:1: ao homem pertencem os planos do coração, mas
a resposta vem da boca de Deus. A última palavra é a palavra de Deus. O resultado final vem da parte de Deus. Pode a medicina ter te desenganado, mas Jesus tem uma palavra final a teu respeito. A quarta condição que Jesus tomou em relação ao sofrimento daquela mulher foi que Jesus se aproximou dela. Vemos claramente que a iniciativa foi de Jesus. Tudo o que Ele quer é se aproximar de nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E estar ao nosso lado é poder nos ajudar, é agir em nós. Deixa Ele se aproximar de você. Deixa Ele enxugar as suas lágrimas. Deixa Ele ficar ao seu lado e te consolar. Pois a Bíblia diz em Lucas 24:15: e o mesmo Jesus se aproximou deles e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados. Os discípulos do caminho de Emaús, Jesus se aproxima deles e eles não percebem que era Jesus. Talvez nesta noite Jesus está querendo se aproximar de você e você não está percebendo. Seus olhos estão fechados, mas Jesus está aí do seu lado. Irmãos, a quinta iniciativa que Jesus tomou em relação ao sofrimento daquela mulher, Jesus tocou o esquife. O grande problema daquela mulher era justamente aquele esquife que agora levava o seu filho para o túmulo. Ali estava sendo sepultado a sua família, a sua companhia, a sua alegria. Ali estava, irmãos, o futuro daquela mulher. Nós podemos perceber que as mulheres naquele tempo não tinham salário, não podiam trabalhar, não tinham sustento. Porém, o seu marido havia falecido e o seu filho era a garantia de sustento daquela mulher. O que seria dela agora vendo o seu filho em cima de um esquife? Pois nós sabemos, meus irmãos, que ali quando estava acontecendo o funeral, ninguém poderia tocar no morto, ainda mais um hebreu, ainda mais um judeu. Jesus agora para e toca naquele esquife, coisa diferente. Eu começo a perceber as murmurações que havia no coração daquele povo. Como pode um judeu tocar em um morto? Mas Jesus demonstra ali que Ele é o Senhor da vida, o Senhor da morte. Nós vemos ali que a morte encontrou-se com Jesus e Jesus, irmãos, operou um grande milagre. Aonde Jesus chega, aonde Jesus toca, o milagre acontece. A Bíblia diz em Marcos 7:33 que Jesus tocou no ouvido do surdo e mudo e disse Efatá, e ali os seus ouvidos se abriram e todo o povo glorificou e exaltou o nome do Senhor. Nós podemos perceber que Jesus tocou na sogra de Pedro e na mesma hora aquela enfermidade desapareceu para a glória do Deus vivo. Podemos perceber também que Jesus tocou na filha de Jairo e a menina que estava morta, ela passou a viver e todos zombavam, riam-se de Jesus, mas o nome do Senhor fora glorificado naquele lugar. Meu irmão, conclusão desta mensagem: em qual área da sua vida que Jesus precisa tocar, não impeça a Ele de tocar. Aonde é preciso na sua vida, entrega a sua vida agora a Ele. Somente confia no seu poder, pois essa situação que você está enfrentando não é para a sua morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Podemos perceber que todo aquele povo começou a glorificar a Deus. Irmão, Jesus é maravilhoso, Jesus, Ele é tremendo, Jesus é o especialista em milagre. Ele transformou aquele funeral em festa. Só Jesus pode fazer este milagre. Deixa Deus fazer este milagre na tua vida. Este funeral espiritual, este funeral financeiro, esse funeral, Jesus quer transformar em festa nesta hora. Receba agora esta palavra em teu coração.